Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos à Camprime Conecta, o podcast oficial da Camprime Solutions. E hoje, pessoal, eu trago um grande convidado, né? O nosso querido Wagner Machado, nosso diretor executivo. Mas antes de a gente iniciar esse grande bate-papo, por gentileza, vão lá, curte, comente, compartilhe esse vídeo, ajude a gente aí nesse canal, nesse projeto bacana do podcast. Então, vou chamar a vinheta. Vem a vinheta. Muito bem-vindo, Wagner. Obrigado por ter sua presença aqui no nosso podcast, agregar bastante aqui com a sua experiência, né. Você aí, o nosso diretor executivo aí, eu gostaria de passar a palavra que você possa contar um pouquinho aí da sua trajetória, né, do seu know-how aí no mercado. Por gentileza, fique à vontade e seja muito bem-vindo, viu? Wellington, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Prazer estar aqui. Como se diz, né? A gente divide experiências, né? A gente aprende, a gente, né, dá alguma contribuição do que a gente aprendeu ao longo da caminhada da vida, da carreira. Bom, eu sou Wagner Machado, sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, sou engenheiro, trabalho com manutenção industrial há mais de 35 anos. Comecei minha carreira na área de inspeção de equipamentos NR13, área técnica. Comecei na Rodia, uma grande empresa. Lá tive a oportunidade também de passar pela área de planejamento, área de engenharia, né? E aí depois fui para a ABB, né, meados de anos 90, e fui fazer a implementação de CMMS, né, Sistema de Gerenciamento de Manutenção, né. No caso, tivemos uma oportunidade muito grande na época a Suzano, né, e foi um projeto muito bacana, implementar árvore hierárquica de equipamentos, né, planos de manutenção, Uhum. spare parts, datasheet, ou seja, todo o plano diretor de manutenção. Foi uma experiência maravilhosa, e ali eu começava a minha caminhada na área de prestação de serviços. Sim. Então eu comecei na área de engenharia, implementação, depois fui para a área operacional. Na época, a ABB comprou a Seman, que era uma das maiores empresas de prestação de serviços do Brasil. Foi Uhum. muito legal. Conheci profissionais, assim, muito diferenciados, com grandes experiências, né, que contribuíram muito para a minha carreira. E aí eu fui para a área operacional, comecei como supervisor, depois coordenador, depois passei, em 2003 fui para a Comal, uma empresa do grupo Fiat, né, onde também ali eu Uhum. iniciava uma caminhada, assim, de gestão dos negócios, né, onde eu tive muitas oportunidades de conhecer todos os segmentos de mercado, né, Uhum. desde processo contínuo, processo seriado, processo por batelada, né, de vários tipos de clientes, várias culturas, muito interessante. Ali eu comecei como coordenador, depois passei a gerente de contrato, depois gerente regional. Muito, muito legal, cara, muito bacana, né, e depois fui para a Andritz, uma empresa espetacular, espetacular, uma empresa Sim. austríaca, onde eu também fui na área de desenvolvimento de negócios, né, meio que, comercial, operações, muito interessante, muito bacana. Minha vida até então tinha sido muito operações, né, eu tinha, muito contato com a área comercial, muita aproximação, muito, né, eu sempre fui um cara arrojado, assim, de querer aprender, de querer se meter nas outras áreas, tal. E aí, pô, foi muito legal. Eu, né, comecei com uma parte sendo responsável por uma parte dos negócios na área de serviços da Andritz no Brasil.
depois fiquei como responsável de todos os negócios da área de service, né, de serviços, Uhum. e pô, foi uma experiência maravilhosa, uma empresa espetacular. E depois da Andritz eu final aí, depois final de 2019 para 2020, eu saí e depois fui pra Elf, uma empresa, Aham. que tem penetração no óleo e gás, né, Sim. muito interessante, tive uma experiência puramente comercial, responsável, né, fui o head comercial, uma experiência diferente na minha carreira. E aí fui para a Semec, uma empresa Uhum. espetacular também, na área de monitoramento de equipamentos, negócio diferente, porque a princípio, né, homem de manutenção preditiva é algo que é uma parte do que você trabalha na gestão de manutenção. Mas Exato. quando você vai para o negócio preditiva, é diferente, né, é um volume muito grande, são particularidades muito interessante, com um grande aprendizado, uma grande empresa, né, fui responsável, pelas operações Latam da Semec, foi muito bacana. E agora estou como responsável, né, executivo de operações, né, de uma empresa, assim, bem interessante aí no mercado, eu não vou abrir o nome aqui Ih, agora, pra não ficar mas, tem sido uma experiência muito legal, muito bacana, né, e cara, a vida é um eterno aprendizado, é um não, eterno aprendizado. com certeza. E eu tive, né, para quem está assistindo aí, pessoal, eu tive o grande prazer de aprender com o Wagner, né, na Semec, eu também trabalhei na Semec também, então eu tive esse grande prazer aí de estar aumentando aí o meu know-how em questão de gestão, né. A gente vai tocar um pouquinho sobre esse assunto aqui, Wagner, a gente começa na parte técnica aqui, né, desenvolve, 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 a famosa carreira Y aí, né, e depois a gente traça um caminho, escolhe então um caminho para traçar e vamos lá parte de gestão. E você teve essa participação aí na minha trajetória, então para todos saibam aí, o Wagner ele foi o nosso gestor, e realmente uma pessoa profissional de grande competência, aprendi bastante coisa com ele nesse tempo que ficamos junto, e é um dos motivos dele estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre gestão. Você que está iniciando na parte de gestão, ouça esse podcast e veja esse vídeo, porque está aqui está a chave do sucesso. O Wagner Machado vai trazer aqui grandes dicas, grandes insights, que a gente possa aí aplicar no dia a dia, né, Wagner? É, rapaz, na verdade, assim, né, como eu digo, é um eterno aprendizado, né, eu venho aqui dividir o pouco que eu sei, né, o pouco que eu sei vou, como sempre, estar à disposição de todos, né, e se servir para alguém vai ser bacana, estou sempre disponível, se alguém depois, por acaso, né, quiser, né, achar interessante a conversa, quiser me chamar lá no Sim. LinkedIn e tal, tá tudo certo, eu estou à disposição para ajudar sempre. Bacana, eu vou deixar o seu contato, né, vou marcar lá o seu perfil lá no LinkedIn, quem quiser fica à vontade que o Wagner tá aí. Então Wagner, hoje no mercado, né, a gente iniciando aí o nosso bate-papo, hoje no mercado é muito comum vermos profissionais tecnicamente competentes, né, que assumem aí o seu cargo de coordenação, supervisão, gerência, enfim, e passa a ser chamado de líder, né. Porém, na prática, o foco continua sendo apenas cobranças, né, de prazos, indicadores, metas, né, resultado, mas só que tem um pequeno detalhe, com pouca preocupação em desenvolver pessoas ou gerar, né, engajamento genuíno da equipe. Né. Com base na sua experiência, Wagner, o que realmente diferencia aí um gestor apenas que administra processos, né, em números, de um líder que influencia, desenvolve e enganja pessoas. Na sua opinião, em que momento essa confusão entre cargos de liderança começa a impactar negativamente aí os resultados da equipe, né, de uma empresa? Trazendo Rapaz, aí essa pergunta é uma pergunta de R$ 1.000.000. Porque, cara, ao longo da minha caminhada, o que eu vi de coisas, assim, que poderia dar muito certo, deu muito errado.
Inclusive, o cara que vos fala já errou, porque é assim que funciona, a gente só aprende com os erros, né. Eu diria que, assim, hoje, se é uma coisa que eu acho que eu ainda erro, mas aprendi, Sim, é montar time, né. bacana. Então é o seguinte, cara, o que eu vi ao longo da caminhada, dentro da carreira Y, né, porque você pode ter muito sucesso sendo técnico, e você depende exclusivamente do teu conhecimento para você ter Uhum. resultado, e as empresas precisam disso. Sim. Só que em dado momento, as empresas, por algum motivo, fica com medo de perder o colaborador e precisa melhorar a vida salarial do cara. Por algum motivo, não tem um plano de cargos e salários, não tem um plano decente, né, de avaliação, né, desses profissionais, não dá feedback, tem um monte de questões no meio aí, tá? E aí, para não perder, passa o cara a líder. A que você acabou de falar. Rapaz do céu, o que eu vi na vida a empresas perderem grandes técnicos e ganharem péssimos líderes, porque não é do cara, entendeu? Não tá no perfil do cara. Uhum. O que acontece? O líder é um influenciador, né, um influenciador. Então você pode ser um líder sendo técnico, mas Sim. líder técnico, ok? Influencia pessoas, tá tudo certo. Uhum. Agora, quando você põe o cara numa função de líder, mas na verdade o que está por detrás é que se espera que o cara seja gestor, Uhum. aí é que começa a confusão mental das coisas. Por quê? O gestor, primeira coisa, ele precisa saber que ele tem que medir, Ok. controlar, entender as tendências para ver para onde está indo a empresa, né, Uhum. daquilo que ele está fazendo, da sua responsabilidade. E normalmente você depende o seu resultado vai depender de pessoas. E aí você não depende exclusivamente mais do teu conhecimento técnico. O seu conhecimento até te ajuda, mas você precisa conhecer de pessoas. Normalmente, quando se trata de um gestor de time. Uhum. E aí, cara, eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida que é o seguinte: um dia um cliente falou isso para mim: "Wagner, para você ser um bom gestor de pessoas, Uhum. você tem que gostar de pessoas. Mas se você não gosta de pessoas, você precisa, no mínimo, se interessar por pessoas." É muito legal, cara. É bacana. E ao longo da minha caminhada, eu conheci muitos técnicos, e conheço até hoje, e tá tudo bem. O cara não é um cara de pessoas, ele não é um cara, ele não se sente à vontade, em falar com pessoas, liderar pessoas, gerir pessoas, direcionar pessoas. Uhum. Eu costumo dar aquele exemplo, assim, é aquele cara que você, tranca ele numa sala, coloca a comida debaixo da porta, assim, ó, e só cobra o resultado dele. Esse cara vai te entregar, ele é técnico, cara, você entendeu? Mas o cara vai te entregar o melhor resultado, porque ele é profundo. O cara técnico, ele é bem profundo. Normalmente, o cara que é um líder gestor, ele é mais generalista, né, Uhum. ele tem que enxergar outras nuances do negócio, outras características, né. Uhum. E, cara, e não necessariamente isso está no perfil da pessoa. E aí vem uma outro ponto. Um um técnico pode se tornar um líder gestor? Pode. Aí vem um outro ponto. A empresa, como você disse, precisa investir no desenvolvimento desta pessoa, se esta pessoa tiver predisposição, porque tem gente que não tem predisposição, que é o exemplo que eu acabei de dar agora. O cara é aquele cara, meu, que tranca ele na sala, coloca ele lá que ele vai te entregar resultado. Ele não tem predisposição. Agora, tem pessoas que têm predisposição. Puxa vida, eu vi muitas pessoas ao longo da caminhada se perder porque ninguém ajudou, ninguém direcionou, ninguém treinou. Ah, e tem um outro ponto: não existe portal do saber. Não existe portal do saber. Ó, passa por esse portal que agora você já se tornou gestor. Esquece, cara. Você tem que investir muito. É muito, sabe, workshops, muitos Sim. treinamentos, muito, sabe, e tem várias nuances de treinamentos. Um Uhum. bom líder gestor, ele primeiro precisa se conhecer, para depois ele querer conhecer de pessoas. Ele primeiro precisa saber quem é ele, Sim. o propósito no mundo, Exato, sabe. Para que que eu tô nesse mundo? O que que eu vim exato. fazer aqui, cara?
quem sou eu? Né? E a gente está se conhecendo o tempo todo, a vida toda você vai se conhecer, mas você precisa se conhecer para conhecer de pessoas. Então, precisa ter treinamento, precisa ter tempo. Nem sempre o tempo do negócio está alinhado com o tempo das pessoas. Ok. Cara, às vezes o meu negócio eu preciso de um líder gestor para agora. Ó, o Wellington tem característica, o Wellington tem predisposição, o Wellington Uhum. vai se tornar um bom líder gestor. Mas daqui 3 anos, daqui 2 anos, porque cada um tem o seu time. Cara, não é o Wellington que eu vou pôr agora nessa função. Se eu Exato. fizer isso, é perigoso eu queimar o Wellington e Uhum. ter o resultado que eu preciso agora. É por isso que muitas empresas, às vezes, vai no mercado e busca um líder gestor pronto, entendeu? As pessoas às vezes não entendem isso, mas também a empresa não fala isso para ninguém, né? Que pô, é natural, o tempo dos negócios nem sempre está alinhado com o tempo das pessoas. Sim, Wagner. Eu também já vi muita situação, né, você falando aí foi um bom ponto, as pessoas não entendem por que que a empresa traz uma pessoa de fora, né, para liderar os seus negócios, sendo que tem que pessoas dentro da empresa que poderia assumir. Mas igual você falou, naquele momento ela não está preparada para o negócio, ela não está preparada para a gestão. Ela é um bom técnico, né, um bom líder técnico. Então, e muitas as pessoas não entendem, aí acha que a empresa não valoriza, enfim, aí entra um monte de assuntos em cima que a pessoa não entende. Ó, esse assunto que você está tocando daria um outro podcast. Sim, Porque assim, cara, às vezes você tem até o líder gestor na empresa. ok. Às vezes você já tem o cara já está na caminhada. Lembra você quando começou na caminhada? Então você já estava ali, só que não necessariamente você estava preparado para o novo desafio. Olha, sei. Entende? Ó, Então, às pegou vezes, agora nesse aqui, ó. momento, a empresa vai no mercado e busca alguém já mais preparado, eu costumo dizer mais Uhum, musculoso, né, que é igual quando uhum. você vai para academia, eu Sim, falo da musculatura que é assim, você vai para academia, quando você uhum, chega lá, você não vai conseguir levantar 100 quilos. Então você começa com 10, com 20, e aí você vai trabalhando, trabalhando, ganhando musculatura, uma hora você levanta 100 quilos. É uhum. a mesma coisa no mundo profissional. Para você ter a musculatura que se faz necessário para aquele momento, você precisa de, né, muita água tem que passar por baixo daquela ponte, como se diz, né. Você tem que Sim, realmente transpirar muito para você poder ganhar essa massa. E aí, cara, e aí tem uma outra questão, que as empresas não dão feedback para as pessoas. isso. Os líderes não foram desenvolvidos, não sabem nem o que é feedback, ou melhor, saber Uhum. até sabe, né, porque é o Sim, retorno de informação, mas não sabe técnica, que existe técnica de feedback. Existem várias, sim, inclusive. Eu já sim. fiz essa pergunta para muitos e todo mundo fala que sabe. Aí eu pergunto, cara, inclusive você acha que foi um deles, né? Cara, você conhece? Qual é a técnica que você conhece? Ah, então, pois é, né? Então, mas existem técnicas, cara, né? Uhum. Existe técnica sanduíche, que não é a que eu mais costumo utilizar, mas é uma técnica, né, que o cara começa elogiando, depois chega É, no ponto que ele quer falar e termina elogiando para não ficar mal com a pessoa, como se diz. Mas exato. lembra que o ser humano sempre escuta o que ele quer escutar. Então a técnica sanduíche não necessariamente é a melhor técnica. Eu gosto da técnica SCI, situação, comportamento e impacto, né, então Boa. para quem quiser aí saber um pouco mais, pesquisa técnica SCI para feedback. Cara, espetacular. Isso aí, pessoal, pega o o lápis aí, a caneta, o bloquinho de nota, e agora vem pedrada, hein. Mas é É, isso. isso, ô Wagner, um ponto também que você tocou, né, e esses dias aí eu fiz até um pequeno uma recomendação, né, não falo treinamento não, falando sobre isso, falando sobre feedback, né, feedback ele precisa ter, muitas empresas, assim, muitos líderes dão um feedback anual, eu acho que isso aí, assim, anual não tem que ser constante, o feedback tem que estar ali, né, acompanhando, tal, direcionando, igual você falou, você pode usar técnicas, o sanduíche eu acho maravilhosa, quando você me apresentou essa técnica do sanduíche aí, eu achei maravilhoso. Então, você tem que ter o feedback constante com a pessoa, pra você caminhar a pessoa pra saber se ela tá indo no caminho que precisa ser. E tem empresas que não entende isso, tem gestores que não entende, e acha que só falar uma vez com a pessoa a cada um ano já é o suficiente para ela desenvolver. Na minha opinião, Wagner, eu acho que não é bem assim, não é eficaz fazer dessa forma. O que que Ó, você cara, acha? esse ponto é muito legal, cara, esse ponto Sim, é muito legal, porque é o seguinte, né, uma coisa é a avaliação anual,
de sim. resultados, né, daquilo que você, pô, como foi o seu ano, aquela coisa toda, né, o seu desenvolvimento, e tal. Outra coisa é feedback. Então, feedback, né, você tem que dar para as pessoas quando necessário. E feedback não se dá depois de uma semana, um mês. Porque eu não lembro nem o que eu comi ontem direito, cara. Então é o seguinte, feedback normalmente o líder, quando ele está preparado, bom, primeiro, você tem que criar ambiente para dar feedback. Uhum, Feedbacks bons, você pode dar na frente de todo mundo. Agora, uhum. feedbacks de pontos a melhorar, porque não é ponto ruim, é ponto a melhorar, é sempre assim, ponto a melhorar. Você dá ou exclusivamente para a pessoa, não exponha pessoas na frente de outras pessoas. O Exato. líder que faz isso, eu nem considero líder, para ser bem honesto, né, um gestor. Porque, cara, isso não se faz, expor pessoas na frente de outras pessoas. Isso é horrível, isso é ridículo, né. Então, leva a pessoa para um ambiente, não deixa no máximo de um dia para o outro, Uhum. e aí, ó, pega a técnica SCI, ó. Lembra ontem a situação, tá? Lembra ontem naquela reunião, lembra ontem lá no pé da máquina, lembra ontem lá na produção. Então a pessoa vai lembrar o ontem, né? Lembra ontem naquele horário, né? Aí você fala do comportamento que a pessoa teve. Cara, na reunião você estava no celular. Cara, lá na máquina você estava sem o cinto de segurança. Lá na máquina você estava sem a ferramenta. Lá, cara, usa o que você quer usar para dar o feedback. Comportamento. Qual foi o comportamento da pessoa que está te Uhum. levando a ter aquele, né, aquela conversa? E aí você vem no impacto, meu amigo. Qual o impacto que isso causou, meu Deus? Muito Para bacana. você, enquanto líder gestor, que aí você pode ser direto, ó, causou esse impacto para mim, entende? Esse impacto negativo, esse impacto tal, essa assim. E para terceiros, porque pode ter causado impacto para terceiros, o Uhum. ambiente, outras pessoas, você não seja enfático, porque aí é o impacto que hipoteticamente pode ter causado para outros. Então você fala, pode ter causado impacto nas pessoas dessa maneira, entende? Você não pode fazer afirmações com todas as letras, porque está falando de terceiros. Agora, de você, você pode fazer afirmação com todas as letras. E aí, cara, isso é feedback. Se dá de um dia para o outro, normalmente, usa-se técnica, né? E aí, essa avaliação anual é encontro de contas. É só isso. Anota, né, os feedback que você deu para o Wellington, anota o, né, o dia, a data, anota o que foi, porque você vai esquecer, anota. Lá como fala, na avaliação anual, usa isso como encontro de contas. Ó, Wellington, lembra daquele feedback sobre aquele dia lá na máquina? Lembra disso, que aconteceu isso? Você estava sem EPI, lembra disso, tal, tal, tal. Lembra do comportamento que você estava no celular, né? Ó, e aí você vai fazendo um encontro de contas, mas também tem coisas boas que aconteceram do Wellington ao longo do ano. Exato. Faça o encontro de contas, e aí apura, foi bom ou foi ruim o ano, né? Essa é a avaliação, foi bom ou foi ruim? Você melhorou, piorou, tá do mesmo jeito, evoluiu, não evoluiu, né? E aí, cara, traça um plano de desenvolvimento individual dessa pessoa, pelo amor de Deus. Né. Cara, com base nessa conversa, seria bacana se você lesse esse livro aqui tal, se Isso, você buscasse esse treinamento tal, se você pô, isso. né, vamos nessa. E aí você naturalmente vai credibilizar tudo isso, vai montar um plano, e esse seu gestor tem que acompanhar você ao longo da caminhada do próximo ano, para saber se você leu o livro, para saber se você fez o treinamento, como que foi, Sim, e o impacto que isso trouxe dentro do seu dia a dia para esse próximo ano, porque se espera que você evoluiu. sim. Perfeito. É perfeito, é isso aí. Isso aí que é o básico. Assim, as empresas, ela não tem algumas empresas, né, que ela não tem essa visão, né. Ela acha que se punir o colaborador, se punir, ele está fazendo um bom papel, mas não, precisa acompanhar, precisa entender. O comportamento, a gente precisa entender o comportamento da pessoa, por que que está agindo dessa forma, né. Aí Mas eu entra a desculpa situação não, desculpa pode desculpa te interromper, cara. pode Cara, ir. eu vejo muito, as pessoas querer usar: "Não, dá uma advertência, não, dá um Isso. não sei o quê, como fala, um gancho". Cara, é assim,
se usa essas ferramentas? Sim, se usa. Sim, Mas, cara, é o último das últimas opções, meu Deus, sabe? sim, sim. Eu penso que recuperar pessoas não é dessa maneira. Recuperar pessoas é tratando, é conversando, é olhando no olho, é dando oportunidade de fato da pessoa melhorar, é dando Uhum. feedback de fato, Sim, sabe? sim. Eu tenho uma boa lembrança e eu aprendi, eu tô levando isso pra minha vida. Quando a pa e outra coisa, o gestor ele precisa ter uma paciência, né, ele precisa ter essa destreza com as outras pessoas. É o que a gente via quando estava na sua gestão. Você tinha essa destreza, você tinha essa paciência, pra conversar, né, errava aqui, você chegava: "Olha, não é assim que faz, é dessa forma, pensa direitinho, olha o caminho que você está indo", né. Eu achava bacana que você sempre falava questão dos faróis, né. Farol verde, farol amarelo e farol vermelho. Então, ó, a conversa que nós vamos ter aqui é farol amarelo ainda, atenção. Isso é bacana, isso estimula a pessoa a pensar, né, isso estimula a pessoa a buscar ali, o caminho que ela quer seguir, o jeito certo, porque muitas das vezes, Wagner, ela foi treinada dessa forma e para ela dessa forma é o correto. Né. Aí quando chega numa frente aonde ela tá ali representando a empresa como gestão e cuidando de outras pessoas, ela acaba errando. Aí que mora o perigo, né. Ah, rapaz, você tocou num ponto que esse ponto da quem trabalha comigo sabe dessa fala que eu vou tratar aqui, cara. Já ouviu falar de jabuti na árvore? Não, essa é nova. Jabuti sobe em árvore. Não. Se um jabuti tiver na árvore é porque alguém colocou ele ali, cara. E aí, meu amigo, eu vejo isso muito acontecer nas grandes empresas, em várias empresas que eu já passei, tá? Uhum. Por vários motivos, seja na hora de captar o profissional, seja na Hum. hora de promover o profissional. Por alguns motivos, cara, coloca uma pessoa numa função, seja de diretor, porque eu já vi isso acontecer, de gerência, de coordenação. Esse exemplo que eu falei de perder um grande líder, de perder um grande técnico, ganhar um péssimo líder, né? Uhum. Desde a cara, você colocou uma pessoa que não está apta para aquela função. E aí o duro é que é um caminho sem volta isso. E essa pessoa, como você falou, tem crenças, ela foi talhada do seu jeito, e, cara, e para ela tá certo. E ela vai tomar as decisões, meu Deus, pela sua empresa. E sabe o que vai acontecer? Cara, você vai ter problema. E muito. E muito. Eu costumo dizer que essas pessoas empresa o que é? Ela é feita de pessoas. Uhum. E esses representantes que estão nessas empresas, é o que leva a empresa, com o perdão da palavra, para o céu ou para o inferno, né, ou seja, do sucesso à derrocada. E Sim. isso acontece muito, cara. Você perde gente ao longo da caminhada, porque as pessoas desmotiva, porque esse líder não dá feedback, esse líder expõe as pessoas, esse líder, como fala, sabe, não dá direcionamento. Cara, o que eu vejo de pessoas falar: "Nossa, eu não tenho direcionamento. Cara, eu não sei o que vai acontecer. Cara", você entendeu como que é? "Não Sim. sei para onde essa empresa vai", porque falta direcionamento, meu Deus. Isso aí. Outra coisa, eu costumo dizer: você quer ser um gestor, você quer ser um líder gestor, você quer ser um diretor, você quer ser um gerente, um coordenador? Primeiro, meu amigo, estude. Pessoal, anote, hein, anote Estude. Qual dicas, é o comportamento que precisa ter um coordenador? Qual é o comportamento que precisa ter um gerente? Quais são né, características ali. como fala, os entregáveis? O que está no meio dessa função? O que é ser um diretor? O que é o comportamento que se espera de um diretor? Cara, primeiro estude e aí se comporte como. Se você ainda não é um gerente, se você ainda não é um diretor, se comporte como, que alguém vai olhar, alguém vai Exato, ver. exato. Não se preocupe com o salário, salário é consequência, as pessoas se Uhum. preocupam muito com o salário. Salário vai ser consequência disso tudo. Se Sim, você se comportar como, se comportar, ter atitudes, sabe, levar a empresa orientada para o resultado, aquela coisa toda, todo mundo vai ver, cara. Naturalmente, se a empresa não vê, o mercado vai ver. Se a exatamente. empresa não vê, o mercado vai ver. Correto, correto. E isso aí, Wagner, eu usava muito quando eu estava em campo, né, parte técnica, eu ia para os clientes, né, e observava as pessoas, né, que estavam em outros
outros patamares. Falei: "Caramba, eu vou começar a me comportar como essas pessoas, né". Em questão de comportamento, em questão de atitude, questão de enfim. E isso foi me levando degrau a degrau, degrau a degrau, sem ter aquela, o ditado popular, né, puxar saco de gerente, enfim. Então fica uma dica para vocês, o Wagner trouxe aqui uma dica essencial: pesquisem comportamentos de CEOs, pesquise comportamentos de gerente, pesquise, vão pesquisando e coloque em prática. Como ele falou, isso aí uma hora vai aparecer, uma hora alguém vai ver e como ele falou, se não for da mesma empresa, pô, o mercado tá aí, o mercado tá aquecido. Outra dica, Wellington, Nossa, essa dica de R$ 1.000.000, cara, isso aí, ó. eu vejo as pessoas é natural do ser humano, Uhum. tá, ser vítima. O ser humano, ele: "Ah, eu não fiz porque tal coisa não sei o quê, ou porque tal pessoa, ou porque tal profissional", não é assim? Ou porque o meu Sim, líder, ou por i cara, sempre tem alguém, o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mulher, sempre tem alguém que tá atrapalhando o cara, não é isso? sim, Ah, não aconteceu porque é alguém. Cara, para com isso. exato. Deixa de ser vítima e seja protagonista da sua vida, da sua carreira. Assuma a responsabilidade. Quando você estiver num ambiente que não tá bom, não tá bom é para você. Então, Isso, seja protagonista, vai para o ambiente que você queira ir ou transforme o ambiente onde você está. exato. Se o teu time não dá resultado, se você é um líder gestor, não jogue no time, é você que é o incompetente, é você que não consegue fazer o time, andar. Ou não está no time, ou não está no time, porque às vezes a empresa também não consegue contratar o perfil que Hã? precisa, então você está tentando com o perfil que você tem. Cara, tome as suas decisões, traga para você a incompetência, o não resultado, não Uhum. terceirize. Não Sim, tem esse negócio de vitimismo, de: "Ah, foi o outro", não, é você. Cara, seja você, seja o senhor das suas decisões, né. Então, vá para um outro desafio, assuma suas responsabilidades. exato. Cara, se você é um cara de sucesso, que bom que você é um cara de sucesso, mas acredite, a gente erra muito, todo Sim, mundo erra muito. E sim. cabe quando errar, assuma suas responsabilidades, não terceirize, não joga em cima do seu time, ou desse ou daquele. Né, então, seja protagonista da sua vida, pessoal e profissional. Caramba, que dica, hein. Sensacional. Anotaram aí, pessoal? Anota bastante aí. E Wagner, olha só como é que um assunto conecta ao outro. Eu né, na parte que eu fiz lá, as recomendações, também tem esse momento, né. A pessoa vive reclamando da vida, vive reclamando de salário, vive reclamando que não tá bom, mas aí a pergunta que fica: "O que que você tá fazendo para melhorar a situação?", né. Exatamente, cara. É aquilo, você não pode jogar a culpa para os outros. Se tá ruim pra você, cara, tenta fazer algo pra melhorar pra você, vambora. Exatamente. E segue e vamos lá, obrigado, pega as experiências que adquiriu, estude, leia, busque mais informações e voe, vambora, o céu é o limite. É isso aí, cara, é isso aí. E assim, ó, o que eu vejo muito nas empresas, tá, tem muitas Uhum. empresas que acontece isso, acredite, Sim. Wellington. Para ter um resultado sustentável, eu Uhum, acredito em algumas coisas. Então, assim, a primeira coisa, qual é o produto que eu quero trabalhar? Defina bem o produto que eu quero trabalhar. Mas antes de definir o produto, é que com que tipo de mercado que eu quero trabalhar, que tipo de cliente que eu quero trabalhar. Porque às vezes você cria produto, mas não tem aderência no mercado, porque você não sabe nem o cliente, nem é o mercado. Então, assim, primeiro é o mercado, depois é o produto. Que produto que vai dar aderência para isso? E aí, desenhe um processo do seu negócio, onde ele começa e onde ele termina. Porque dentro desse mas desenhe, tem que ter fluxo, tem que ter procedimento, tem que ter as pessoas precisam tangibilizar o que é o processo da empresa, para você poder treinar pessoas que no meio da aqui começa a sua parte comercial e aqui termina. Não é que eu fiz a minha parte, não é isso não, tá? Na verdade, todo mundo tem que fazer parte do todo, mas as pessoas têm que ter claro o que é o seu papel, quais são seus entregáveis, quando uhum. que ele entrega, onde começa e onde termina,
A fabricação começa aqui, termina aqui, a qualidade é aqui, entendeu? A operações cuida do quê? Por exemplo, eu sou um homem executivo de operações. Onde é que começa e onde termina? Apesar que ao longo da minha caminhada eu não sei mais se eu sou operações ou sou um cara comercial, porque de verdade isso está no sangue, né? Eu fui desenvolvido para isso, né? Então, assim, poxa vida, eu acho que eu olho bastante a questão de operações, mas também o tempo todo conectado com o comercial e resultado, né? Tem que ter resultado. Mas então, resumindo, que a empresa não para de pé sem resultado, ponto. Então, assim, todo mundo quer ganhar. Eu brinco com as pessoas, né? Todo mundo quer ter bônus, quer ter PLR, quer receber em dia, mas se não tiver resultado, esquece tudo isso. Então tem que ter resultado. Bom, voltando aqui, então tem que ter processo bem estruturado, tem que treinar as pessoas para tudo isso, sabe? E aí, quando você tem processo bem estruturado, pessoas bem treinadas para tudo isso, e aí entenda, né? É igual o pessoal fala, Wagner, é World Class Manufacturing, né? O World WCM, né? Um negócio bonito pra caramba. Cara, é bonito. Eu já tive a oportunidade de ser treinado nisso, inclusive quando estava no grupo Fiat, na Comal. É Uhum. bacana, né? E aí, um dos pilares lá é o pilar de manutenção classe mundial. Mas Sim. acredite, para você ter uma manufatura de classe mundial, você precisa ter um RH classe mundial. Você precisa ter projeto classe mundial, comercial classe mundial, manutenção classe mundial. Ou seja, tem que ser tudo classe mundial. Senão não Uhum. adianta você só falar de manutenção classe mundial. Então, o processo é muito bem, é importante ser bem estruturado, ser treinado todo mundo para isso. E por que, que eu toquei nesse assunto? Porque isso está conectado com a nossa conversa inicial. Sim. Você entendeu? Então, assim, ó, cara, tem que ter processo bem estruturado, treinar pessoas, orientar todo mundo para o resultado, dar feedback, dividir com as pessoas o horizonte da empresa, que caminho que ela está seguindo, e Uhum. aí as pessoas, cara, vai se sentir valorizadas. Sim. Porque acredite, salário não é a coisa mais importante. Salário é necessário poxa vida, as pessoas têm que ser bem pagas, dentro de valor de mercado, as pessoas têm que se sentirem valorizadas. E aí o valorizado passa por ter informação, passa por direcionamento, e aí esse sentimento que a gente falou do vitimismo até Sim. ajuda, porque você está treinando as pessoas a ser orientadas para ser protagonista, meu Deus. Exatamente, é muito bacana, viu. É um assunto Legal que, essa conversa, né, cara? poxa, olha, se deixar dá outro podcast aqui, dá outro episódio. E isso na minha carreira eu aprendi muito, Wagner, eu trago muito isso comigo, viu. Independente aonde você está, cara, você não pode ser vítima da sua atitude, enfim, você não pode ser vítima. Cara, se não tá legal, vai lá, busca, corre atrás. Eu sempre falo isso pro pessoal: "Gente, eu não sou melhor que ninguém, a gente não é melhor que ninguém, mas se a gente pode dar uma dica, essa dica que eu dou pra vocês é isso, pessoal. Busquem. Se não tá legal, busquem alternativas, busquem, estudem". Hã, Outro ponto também, Wagner, que eu acho bacana, é sobre a matriz de capacitação, né. A Muito gente bom, muito que a bom. gente, por exemplo, a gente na nossa gestão ali, a gente precisa saber com quem que a gente está trabalhando, né. Qual é a capacitação daquele profissional que nós estamos trabalhando. Porque muitas das vezes a empresa ela pode tomar algumas atitudes equivocadas de buscar no mercado, sendo que ela tem aqui dentro, aí entra naquele outro viés. Você tem que trazer de fora para capacitar, ou você tem aqui dentro e você não sabe, você não tem a matriz de capacitação, e acaba buscando de forma equivocada lá fora, sendo que você tem um profissional pronto, preparado dentro da sua empresa. Eu acho também isso é um gancho que puxa aí, viu, Wagner? Rapaz, esse é um outro ponto muito sensível nessa nossa conversa, né, Sim. porque isso está conectado com o que eu falei do tempo dos negócios e tempo das pessoas, né, com a minha fala anterior. Porque é o seguinte, cara, tem que ter um mapeamento de competências necessárias que você precisa para atender o Uhum. negócio, o cliente. Você acabou de vender um contrato de manutenção na área de serviços, por exemplo. Cara, que competências precisa para entregar aquele negócio para aquele cliente? Então você precisa ter competências necessárias. E aí você precisa ter o seu mapeamento de competências existentes. Exato, E aí exato. você tem que cruzar existentes com necessário.
E Uhum, aí você tem que ver os gaps, né, os gaps que você tem. E aí dentro desses gaps é onde gera o quê? Capacitação. uhum, E aí o capacitação é que vai entrar no tempo do negócio versus o tempo das pessoas. Cara, se eu capacitar o Wellington, lembra que não existe portal do saber, né, então exato. assim, se eu capacitar o Wellington, ele vai estar pronto para entregar esse resultado para esse cliente, dentro daquilo que é a competência necessária? E aí, a gente sabe que não é a Alice dos Países das Maravilhas, não vamos ter tudo bonito e maravilhoso, a gente sabe disso. A gente vai correr risco, só que você só precisa calcular o risco, né. Gestores correm risco, tá, pessoal? Corre risco, é normal. Você só Anotem, precisa anota. calcular o risco que você tá, né, assim, que está na sua frente, que você está correndo. E aí, corra o risco, mas não seja inconsequente, porque eu vejo muita gente correr isso de maneira inconsequente. Isso é perigoso, não recomendo, entendeu? Então, o mapeamento de competência é isso, cara. É para você ver os gaps e ver se você tem aqui dentro, se você busca no mercado. Às vezes eu vejo até empresa que até entende que tem todas as competências dentro de casa, mas por algum motivo quer dar um colorido diferente na empresa e traz pessoas do mercado que têm esse colorido diferente a princípio, né? Sim, A princípio. a princípio. A princípio, porque às vezes não é nem muito de competências, né, dentro dos skills, né, então assim, você tem a questão de competência técnica, mas você tem muito também de questões comportamentais, que você busca nas pessoas. É igual eu vejo, ó, a gente começou falando do técnico, Sim, do líder gestor e do comercial. Ó, 3 perfis. sim, Tem muitas empresas que, cara, eu não sei, cara, eh quer buscar de todo jeito que as pessoas tenham esses 3 perfis. é Cara, complicado, viu. assim, ó, existe pessoas que reúnem esses 3 perfis? Até existe, mas acredite, é mosca branca da cabeça cor-de-rosa, cara. É São difícil. perfis diferentes, cara. E aí é o seguinte, eh, você tem que entender o seguinte, você tem que respeitar primeiro o limite das pessoas. Uhum, Você sim, tem que desafiar as suas pessoas que você tem na sua mão o tempo todo, porque você tem que desafiar para dar o próximo passo, sempre o próximo passo. É natural, esse é o papel do líder gestor. uhum, Mas cuidado, para você não desafiar naquilo que ela não tem a mínima condição de realmente desenvolver. Porque senão, de novo, você vai pôr um jabuti na árvore. exato. Aí vem as cobranças, aí ele não consegue entregar, aí E começa aí, cara, tá esse todo mundo se enganando. exatamente, Pô, não exatamente. faz sentido, bicho, isso não faz sentido. Então, assim, cara, tenha metas claras, né, aí lógico, a gente sabe que muitas vezes isso está cruzado com o orçamento que você tem. Uhum, Então, vamos ser realistas, né, dentro do orçamento que eu tenho, o que eu preciso, né, e o que realmente me leva para esse resultado. Né, então, mas isso, cara, de mercado, tá, eu já vi mais de uma, 2, né, várias empresas, né, uhum. cometerem esses equívocos, e esses equívocos são cometidos por alguém que está tomando decisão, alguém que foi o jabuti na árvore colocado. É complicado, né, quando tem essa situação, né, ele compromete toda a sua equipe, né, Sim. compromete todos os resultados da empresa, aí você fica se perguntando: "Ah, por que que eu não consegui?" Talvez seja por isso, né. E Wellington, eu deixo muito claro, tá, quando eu faço esse comentário, o cara que vos fala também já errou muito, e erra até hoje. Então, em algum momento, talvez eu até talvez já fui algum jabuti que estava na árvore, pode até ser que se foi, mas o que eu estou trazendo é uma reflexão, né, conforme a Uhum, gente vai ficando mais experiente, a gente vai enxergando tudo isso. Por isso que eu falei que uma das coisas que eu desenvolvi ao longo da minha caminhada, hoje, aprendi a formar bons times, né. Então, ainda erro, natural, vou errar, vou morrer errando, mas hoje erro muito menos. Então, o que eu estou trazendo aqui, como é uma troca, não tenho problema nenhum falar das minhas deficiências também, dos meus erros, porque eu acho que isso é do jogo, entende. Mas eu vejo muita empresa errar nesse aspecto. sim. Também tem muitas pessoas, Wagner, que quando vê um diretor, quando vê um CEO, elas criam a falsa ilusão que a pessoa nunca errou na vida, né.
Ela Verdade, ela tá verdade. ali como fosse o deus, aí não, ela teve do processo, igual você como você falou, você já teve processo na sua vida, na sua carreira, que você foi adquirindo essas boas Musculatura, isso, musculatura. musculatura, exato. É step by step, né. É step by step. Você foi construindo essa musculatura e hoje você tá nessa performance. Então, e tem gente que já quer chegar nessa performance, assim, de um estalar de dedo. Não, não é dessa forma. Aí entra naquele assunto que a gente comentou lá atrás, a gente precisa estudar, precisa Sim, ver muito. comportamento, né, espelhar comportamentos que nos leve a essa condição. O É que isso que aí. você acha aí, Wagner? Porque, cara, isso é do jogo, sabe. Sim. Então, eu conheço, sim, muita gente no mercado muito boa Uhum. e certamente, cara, erra, certamente acerta. Como você disse, quando você olha para um diretor, para um gerente, você vê o exemplo a ser seguido, e é Exato. natural que seja, tá bom? Sim, sim. Tem uma brincadeira que eu faço e já fiz com você inclusive, se você vai acho que você vai se recordar. Tem gente que já chegou para mim: "Wagner, eu queria ser um líder igual você, um gestor igual você", né. É até assim, é gostoso ouvir esse tipo de coisa, legal, tal, isso e Sim, aquilo, né. "O que que eu faço para ser igual a você?". Eu falo: "Cara, você não vai ser igual eu nunca". Você já ouviu eu falando isso. "Vocês não vão ser igual a mim nunca". E é por um simples motivo, não é por arrogância e prepotência não, é porque somos seres humanos diferentes. sim, sim, Então, você possa ser um líder melhor que eu, um gestor melhor que eu. sim. Então, veja todas as características que você vê em mim que são boas, que são legais, e aquilo que não é legal, porque é natural, porque eu sou ser humano, Uhum, não, cara, descarta, absorve só o que é bom, vê do outro líder que está do seu lado, outro gestor que você conheceu na outra empresa, e reúna todas as características boas, firme cada vez mais a sua crença, né, a sua visão, e uhum. seja o melhor líder gestor que você possa ser. Exato. Não, eu lembro sim, eu lembro que você, conversava com a gente sobre isso, né, e falava: "Olha, eu vejo qualidade em vocês que eu estou adquirindo". E assim, né, a gente também via qualidade em você e começou a adquirir. Então é aquela troca de experiência, né, A e isso vida é aí isso. vai e é isso aí, e vai moldando, né, o líder que você vai ser no futuro aí. Eu acho isso muito bacana. Então, hoje, assim, um pouquinho, bem pouquinho que eu sei ainda, né, também veio disso, né, veio da nossa troca de experiência, dos nossos bate-papos, dos ensinamentos, enfim, veio sobre isso. E é um ponto bacana, e eu quis absorver isso. Isso aí é outro ponto. A pessoa tem que querer. Se a pessoa não quiser estar ali, ela pode viver 24 horas colado com um diretor, mas se ela não quiser desenvolver isso, ela não vai. Ô Wellington, eu costumo dizer que a pessoa tem que ter fome. Isso, Cara, você precisa querer mais que eu, você precisa querer mais que eu não posso exato. querer mais que você. Exato, correto. Isso aí você é o básico, né, é o princípio. A pessoa tem que querer, tem que ter essa fome, como você sempre fala, beber da fonte, você tem que estar ali, você tem que desenvolver, você tem que buscar, você tem que errar mesmo, e o momento é esse, né, que você falava, o momento de errar é esse, pessoal. O momento de errar é esse, que eu estou aqui, é feedback, enfim, é moldar, então o momento é esse. Então busque, pessoal. Essa é a dica, acho que é a dica de ouro de hoje, né, É isso Wagner? aí. É você buscar, cara, beber da fonte, busque conhecimento, né. Outro ponto também, Wagner, eu acho bacana, é a pessoa buscar o feedback também, sabe. Eu acho que assim, ter essa, né, esse Via de balanço. 2 mãos, via de 2 Exato, mãos. exato. Se o seu líder não dá um feedback, busque. Você precisa saber para onde está indo, não deixe, você achar que está indo bem e você não tá. Aí o Ó, tombo é maior, viu. muito boa essa sua fala, Wellington, muito boa. Porque as pessoas têm uma tendência a querer criticar o outro sempre, Sim, não é isso? sim, "Ah, sim, meu gestor é ruim. Ah, meu líder é ruim. Ah, não sei o quê". Cara, ajuda ele, cara. Eu sim, sempre falo: "Ajuda seu líder. sim. Ajuda ele a ser promovido ou ajuda ele". Cara, ajuda seu líder. Então, assim, quando você está pedindo um feedback, você está ajudando ele. Uhum, Tá correto, ajudando ele a se desenvolver. Tá correto. ajudando ele a cara, se ele tem dificuldade, ele vai ter que se mexer. Entendeu como é que é? Então Sim, ajuda ele de alguma maneira, cara, pede um feedback pra ele. sim.
É o que eu também olha só como é que o assunto é muito bacana e vai se conectando. Eu também falei sobre isso também, a gente precisa buscar o feedback também. Se você não tem, busque igual você falou, agora você complementou, você colocou a cerejinha do bolo, porque isso vai ajudar o seu líder, vai te ajudar, Sim, né, e vocês sim. vão aí seguir um caminho, traçar um caminho bacana, aí todo mundo ganha, todo mundo desenvolve e o salário é consequência, né, é o que você falou. Ó, assim, Wellington, eu costumo dizer o seguinte: Uhum. a palavra humildade Exato. é assim, ó, todos nós temos um pouquinho de arrogante, prepotente, é natural do Sim, ser humano. sim, Eu não sim, acredito que a pessoa é humilde por natureza. Nós sim. nos esforçamos todos os dias para praticar humildade. Então a gente tem que se esforçar para isso, Uhum. para que você realmente faça disso um hábito, Sim, entende? E a correto. humildade passa por aí, né? Uhum, Você ser uma pessoa boa, tem que uhum. ser bom com as pessoas. Ao invés de criticar, ajude, Exato, né? Ah, direcione, contribua, né. Então tente ser uma pessoa cada vez mais boa, cada vez mais uma uhum. pessoa boa, pratique isso, tente praticar humildade, que a Sim, pessoa que fala para mim que é humilde, eu já começo a olhar para ela com um olhar diferente. Então assim, pratique humildade e exato, cara, acredite, você vai errar. Se esforce para acertar sempre, mas tu vai errar, e é do jogo. exato, Né. E aí, cara, estabeleça conexão com as pessoas, estabeleça, puxa vida, confiança. Liderança, líder liderado, é isso, cara, é relação de confiança. exato. E E confiança tem que ter verdade, fale a exato, verdade. exato. Tem coisas que você não pode falar e tá tudo bem, Uhum, mas fale a verdade sempre. exato. Esse ponto que você tocou aí foi não sei se você lembra, foi um dos nossos primeiros bate-papos. É a confiança, a gente precisa ter a confiança está 100%. É isso aí. Quem vai definir se eu confio ou não confio é a trajetória, é ali, é o Exatamente. momento ali. Então, tem que ter confiança, confie até que prove ao contrário. Aí começou se ele tem um comportamento que traga desconfiança, a gente vai entender o porquê e trabalhar em cima, né. Se É não isso houver aí. mudança, infelizmente, a gente tem que ir por um caminho que não é legal para qualquer gestor não, viu. Ô Wellington, acredite, se alguém faz mal para alguém, o mal se trata-se de você, o mal não está em você, está do outro lado. Exato, Se alguém te fez mal, o mal está do outro lado. Se alguém não foi legal com você, está do outro lado. Então, cara, tá tudo bem, você continua sendo uma pessoa do bem, continua com a energia boa e tenta fazer o correto. E de novo, seja protagonista da sua vida. Tome as suas decisões. Se não tá bom para você, vai para um outro caminho. exato, exato. Wagner, que bate-papo bacana. Nós estamos chegando ao fim desse bate-papo, que com certeza vai ter o segundo episódio desse bate-papo. Já fica aqui até aberto o convite, né. Eu agradeço. E fica para vocês também, pessoal. Vocês que querem participar aqui do Come Prime Connect, tá aberto o convite, né. Vamos trocar experiência igual esse bate-papo aqui bacana, rico, que tivemos hoje com o Wagner Machado, né. E, pô, eu aprendi muita coisa, tá anotado aqui, né, os insights pra botar e outra, tem que anotar e colocar em prática, né, Wagner. Colocar em Exatamente. prática, senão não vai. E ó, acredite, é anotar, colocar em prática e saiba que você vai errar. É igual eu Exato, falei, dar feedback. A técnica SCI. Cara, quando eu comecei a dar feedback com a técnica SCI, eu também errei, eu também me embananei, como se diz. Mas até que se tornou hábito. Então, hoje, para mim, eu uso a técnica SCI no meu casamento. Eu uso a técnica SCI com os meus filhos. É sério isso. isso é Cara, bacana. eu acredito nisso. Situação, comportamento e impacto. Simples assim. Sim, 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 isso é bacana. Então pessoal, Wagner, pra gente encerrar o nosso assunto, infelizmente eu tenho que encerrar, mas dá pra continuar aqui. Tranquilo, cara. Eu gostaria de pedir, uma recomendação, né, com esse tempo todo que você tem de experiência e aí tá aprendendo cada vez mais, eu acho isso bacana, isso já é um ponto que grandes diretores, né, têm. O que que você deixa, assim, de recomendação para o público, para as pessoas que tá
aquele líder está começando agora, né, aquela pessoa que é técnica ainda, mas, eu quero ir para esse lado aqui da gestão. O que que você deixa aí em uma recomendação bacana, viu, pra Ó, gente a recomendação que eu vou dar é uma recomendação que você já ouviu, para sim. quem já trabalhou comigo também já ouviu. Eu me inspiro muito no Uhum. livro O Monge e o Executivo. Eu me inspiro muito, gosto muito. Tem vários, tá? Tem vários, eu poderia dar vários aqui. Mas para aquele que está começando, leia o livro O Monge e o Executivo. Mas não leia uma vez só. Você vai ver que você vai ler hoje, você vai entender algo, depois você vai ler depois, você vai. Cara, é espetacular, tá? Eu só vou deixar essa. Tem várias outras. Em outros momentos Sim, a gente dá outras recomendações. Mas por ok. enquanto, leia O Monge e o Executivo. Espetacular. Bacana. Nossa, que aula, viu, pessoal? Então, pessoal, nós estamos chegando aí ao nosso fim, né, do nosso bate-papo rico, né, esse bate-papo aí que teve bastante aprendizado aí, bastante ensinamento. Então, Wagner, eu gostaria mais uma vez de agradecer aí, né, por dedicar esse tempinho com a gente aí, passando esse know-how, passando essas dicas de ouro, que eu acredito que realmente é de ouro. E eu te agradecer, viu? Muito obrigado aí, a portas estão abertas, quando você quiser trocar outro bate-papo, a gente marca de novo e fique à vontade, viu. Te agradeço muito aí, viu. Ô Wellington, o agradecimento é meu, cara. Muito obrigado pela oportunidade, né, obrigado por você ter, né, me aberto essa possibilidade. Por onde passo, eu sempre quero trocar com as pessoas, eu não sou melhor, nem pior que ninguém, então eu tenho a minha experiência, essa experiência está à disposição das pessoas, né. Uhum, E por onde eu passo, pelas empresas que eu passo, eu sempre tento deixar legado, né, tento deixar algo de bom, né. Eu sou um cara orientado para o resultado, né, então, quando eu não atinjo o resultado, eu fico muito triste, isso já aconteceu na minha carreira, né, uhum. isso é do jogo, como se Sim. diz, né, e aí você tem que sempre estar enxergando as possibilidades e tem que buscar resultado e tomar suas decisões. Obrigado, Deus abençoe, bom final de semana para você e sua família. E, cara, estou à disposição para próximas conversas como essa, porque é uma delícia falar sobre isso. É muito bom mesmo. Isso aí, pessoal, então fique com Deus, até o próximo episódio da Camprime Connect. Abraço. Abraço, fiquem Tchau, com tchau. Deus, tudo de bom, tchau.